Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Só estamos aqui à espera que entre a Sofia. Alguém consegue... Está privada, ela está privada, nós não conseguimos ver. Então ela tem que ser do privado. Antes de mais, apresento aqui o nosso cabo, o inspetor. Vai entrar a Sofia também. Boa tarde, Bodega, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Obrigado por terem aceito o convite. Só estamos aqui a deixar entrar mais um elemento, a ver se consegue subir, que é para nós darmos início. Infelizmente eu não consigo passar fotografias vossas, porque o TikTok é muito sensível. Nós estivemos a fazer aqui algumas experiências e alerta logo. Então nós não queremos de forma alguma que este podcast fique privado ou fique com que eles mandem abaixo, não é? Este podcast. Ok, tenho aqui mais uma pessoa que vai entrar. Deixa eu ver quem é. Vítor, tu vais entrar depois, tá bom? Agora primeiro é só os moderadores e depois já fazemos subir o restante pessoal, tá bem? Bem, acho que já estamos todos. Mais uma vez, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui. Boa tarde, boa noite para Portugal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo episódio do podcast. Eu vou-me apresentar e vou também apresentar as pessoas que aqui estão, tá bom? Olá, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou a Helena, sou da conta Estás Aqui, Estás Ali. Dou-vos boas-vindas ao podcast Sabias Disto? Hoje vamos falar sobre o Grupo de Ação Revolucionária Antifascista, GARA. Não foi um partido, não foi uma associação com papelado e carimbos, foi um grupo de pessoas que se olharam nos olhos e disseram: se não formos nós, quem é que vai ser? Se não for agora, quando é que vai ser? É sobre estas pessoas que eu vos quero falar hoje e é sobre estas pessoas que nós hoje vamos fazer aqui uma entrevista. Não é para vos dar nenhuma aula, não é para vos convencer absolutamente nada, mas para vos levar comigo nesta viagem e com com toda a equipa que proporcionou este podcast. É uma viagem por dentro de um grupo que muitos preferem ignorar. Outros temem, outros apoiam e outros realmente conhecem. Para os membros do GARA, o fascismo não é apenas uma palavra que pertence aos livros de história. Na sua perspectiva, é uma realidade que continua presente e que exige uma resposta organizada. É essa a convicção que está na origem deste movimento, mas afinal, quem são? Como surgiu o GARA, o que defende, como atua e porquê é que este grupo desperta tantas reações e tanta controvérsia em Portugal? Ao longo deste episódio vamos analisar os factos conhecidos, ouvir diferentes perspectivas e distinguir aquilo que está documentado das opiniões e interpretações. Por isso fiquem deste lado, porque a pergunta que vamos tentar responder é simples: quem é, afinal, o GARA? Quero desejar mais uma vez boas-vindas à Maria, ao Bodega e ao GARA Nacional. E vou passar então aqui a palavra ao nosso cabo, que vamos iniciar esta entrevista, e sejam bem-vindos todos que aqui estão. Boa tarde a todos. A primeira pergunta que eu tinha é: quem teve a iniciativa de criar o GARA? Helena, tens de cortar aí, por favor, está a fazer eco. Vou cortar o meu micro, sim. E agora? Se quiserem posso repetir novamente a pergunta. Eu vou repetir novamente porque estava a fazer eco, não correu muito bem. A pergunta é: quem teve a iniciativa de criar o GARA?
Bem, boa noite a todos. Para começar, agradecer o convite. Muito obrigado. E para responder à tua pergunta, é bastante simples. Ou seja, nós somos um grupo inicialmente de amigos, que já tínhamos estado em coletivos juntos, alguns coletivos diferentes também. E pronto. Ou seja, nós somos amigos que provêm de vários coletivos diferentes, de lutas diferentes, mas temos em comum a luta antifascista. Para quem conheceu a altura da FUA, nós éramos todos ativistas da FUA, e pronto, é isso. Eu tenho novamente mais uma pergunta. Que acontecimentos levaram ao seu surgimento? Bem, o que nos levou a voltar foi sobretudo o crescimento da extrema-direita, principalmente na região do Porto. Notamos que havia uma falta de resposta neste território. Tivemos vários telefonemas também de malta bastante preocupada com o Grupo 1143, entre outros. Outros grupos que andavam a crescer no Porto. E pronto, fomos contactados, pediram para voltarmos ao ativo, que alguns de nós estavam na reforma, entre aspas, não é? Outros estavam no ativismo, mas noutros coletivos, e decidimos então juntar e dar resposta a esse pedido que vinha da malta do Porto. E porquê que escolheram o nome Gara? O nome inicial. Inicialmente nós tínhamos outro nome, porque o projeto era um bocadinho diferente, o coletivo foi evoluindo, até que chegámos a uma Assembleia Geral e decidimos que era tempo de assumir uma posição mais pública, mais assumida, pronto. E começámos a discutir vários nomes, fizemos listas com vários nomes, cada um propõe o seu nome, e de facto o Gara foi aquele que reuniu mais consenso, no sentido que juntava as duas principais vertentes do coletivo, que é sermos antifascista, mas sobretudo o antifascismo revolucionário. Como definem a identidade, peço desculpa, como definem a identidade política do movimento? Isto agora, essa pergunta vou ser eu que vou responder. Antes de mais, bem, obrigada pelo convite e bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Como é que nós definimos um movimento do ponto de vista político? Nós revemos-nos naquilo que chamamos de antifascismo interseccional. O que é que isto significa? Significa que nós atuamos em todas as frentes e combatemos todas as formas de dominação, exploração e de opressão, sejam elas de classe, raça, etnia, identidade de género, com outras, capacitismo, etc. Isto no nosso coletivo, nós somos bastante plurais, nós não somos um coletivo de pensamento único, ou seja, nós temos camaradas que vêm das diversas esquerdas, camaradas anarquistas também, e portanto nós vamos sendo bastante plurais, mas aquilo que nos une, acima de tudo, é este combate ao fascismo por um lado e aos regimes autoritários e a todas as formas de dominação e exploração, ou seja, acima de tudo e primeiramente nós somos um coletivo que se revê numa política também ela anticapitalista e anti-imperialista. Isto porque, por uma razão muito simples, nós temos a perfeita noção e a percepção de que esta burguesia parasitária, que é de facto quem nos governa e quem acaba por decidir as coisas, ela usa o fascismo, não só agora, mas no passado. Historicamente, o fascismo é sempre usado como botão de emergência. Portanto, a nossa visão é, no fundo, essa, é ser anticapitalista, anti-imperialista, porque nós acreditamos que só mudando a estrutura é que nós vamos conseguir erradicar qualquer tipo de movimento autoritário ou que use a diferença dos corpos e das identidades como um fator de opressão e discriminação. E, portanto, é nesta linha política que nós nos enquadramos. É muito mais ampla do que só... que não é só. Ou seja, nós entendemos que esta estrutura é esta estrutura profundamente desigual que permite que pensamentos mais fascisantes proliferem e até
nas camadas que não deveriam defender esse tipo de regimes autoritários e totalitários. Portanto, e termino, disse. Olá a todos, eu fico de responder essa pergunta. Bom, de uma forma bem direta, através de debates, né? Nós temos uma organização bem horizontal, sem hierarquias. Dentro do coletivo, tudo é debatido entre os membros e o consenso da maioria chega, no final, a ser a decisão do coletivo. Então, não há quem mande em quem, não há quem decida por quem. É sempre um consenso geral por parte dos membros. Agora vamos falar sobre a organização. Sandra, dá aí continuidade às perguntas sobre a organização do GARA, que é bastante importante nós clarificarmos como é que eles são organizados, ok? E uma pergunta já foi feita. Helena, tens é que cortar o som porque estavas a fazer eco enquanto o Bodego falava. E enquanto eu estou a falar também está a fazer eco. Prontos, já está. Peço desculpa, Bodega, porque a Helena esqueceu-se de fechar o micro e então fez um pouco de eco. Eu vou passar à pergunta seguinte. Quantos membros ou apoiantes têm? Bom, quanto ao eco que foi feito, sem problema algum. Nós estamos aqui para essa troca de ideias, independente da abordagem tecnológica sendo feita. E respondendo à sua pergunta, não é possível dar um número preciso, dado que o GARA é um coletivo onde, antes de termos pessoas, nós somos formados por ideias. Então, eu posso afirmar um número hoje, mas esse número já não é mais o mesmo amanhã e nem o mesmo depois de amanhã. Talvez uma pergunta e uma resposta que se adeque mais a isso, né, dado que o coletivo é praticamente um organismo vivo, né, ele está sempre crescendo, sempre se modificando, sempre evoluindo, seria talvez o perfil de pessoa que se junta à nossa luta. Porque, como eu disse, nós somos principalmente o core, né, o coração do coletivo são as ideias, então o número nunca vai ser preciso, mas a ideia sempre atinge o coração das pessoas e essas pessoas sempre se tornam cada vez mais próximas de se juntarem à nossa luta. E, bem, como foi dito anteriormente, o nosso coletivo ele é formado por pessoas que, acima de tudo, reconhecem a opressão que é feita para com os trabalhadores, para com os desempregados, para qualquer povo que seja oprimido, seja proletário, seja por questão de gênero, seja por questão de raça e etc. Existem núcleos em várias cidades? Sim. Nós temos núcleos desde o extremo norte do país até o extremo sul também. Somos espalhados por toda a região de Portugal, não só concentrados no Porto, apesar de ter nascido no Porto. E, inclusive, também temos camaradas filiados internacionalmente. Que requisitos existem para integrar o movimento? Basicamente, bom, antes de tudo, ser maior de idade, claro. E, ao se aderir com o GARA, é preciso, obviamente, também concordar e respeitar os ideais presentes, né, no manifesto que nós temos, que é basicamente a definição do que o coletivo é e como ele age. E isso dá, é claro, principalmente numa igualdade e inclusão entre todos os membros. Como eu disse antes, a ideia principal do coletivo é a luta a toda a opressão, então é preciso entender, um membro estar ativo no GARA, é preciso que ele entenda e sinta que somos oprimidos e não há por que existir diferenças entre subjugar alguém, achar que alguém é melhor que outro, acima de outro, abaixo de outro. É entender isso, que nós estamos todos juntos nessa luta. Olá, boa tarde. Sou o Inspetor Molotov, tenho aqui também um conjunto de perguntas para vos fazer. Quero-vos agradecer desde já a vossa presença, aqui esta interação bastante interessante e também para vos dar a conhecer
um pouco mais. Portanto, boa tarde Maria, boa tarde Cara Nacional, boa tarde Botega. A primeira pergunta que eu vos tinha no sentido que é, o que é que significa ser antifascista nos dias de hoje? Então essa resposta, vou ser eu a respondê-la também. Então o que é que significa ser antifascista nos dias de hoje? Acima de tudo, ser antifascista nos dias de hoje é lutar por qualquer tipo de regime ou de ideias autoritárias que tentem mitigar, oprimir ou discriminar as pessoas, seja por aquilo que já temos dito, né? Seja por que razão for, por questão de etnia, de género, capacidade, identidade de género, etc. E, portanto, ser antifascista significa lutar contra este projeto autoritários e das extremas-direitas, que de resto não é, infelizmente, apenas um fenómeno que está a acontecer no nosso território, é um fenómeno que está a acontecer a nível mundial, pelos 4 cantos do mundo, e também daí a urgência e a necessidade que nós temos sentido de criar pontes internacionalmente, como a Bodega disse, porque nós temos a perfeita consciência de que, assim como a extrema-direita e as correntes neonazis estão articuladas no ponto de vista internacional, assim como o capitalismo, também a resistência tem que se pautar por esse panorama mais rizomático e de tentarmos atuar também nos 4 cantos da Terra. Portanto, ser antifascista significa isso, combater todo e qualquer projeto autoritário e extremista, por um lado, e por outro lado, não nos basta apenas resistir ou impedir que o fascismo retorne, seja aqui ou noutro sítio qualquer. Interessa também termos consciência e termos uma proposta e uma agência para a construção de um outro mundo, porque ser antifascista significa, acima de tudo, que temos a crença de que um outro mundo e um outro modelo de organização social e política é possível. E, aliás, fazem-nos crer que tais modelos não deram certo ou que não existem outros modelos de construção, mas o planeta, felizmente, está cheio de exemplos e até de uma série de comunidades que têm outras formas de organização e, portanto, ser antifascista é não só resistir, impedir o avanço dessas forças extremistas, mas é também ter uma proposta para um novo mundo e para uma nova realidade e modelo de sociedade onde todas e todas possamos existir livremente e sem medo de sermos quem somos, não é? Ou seja, acho que basicamente é isto. Ok, obrigado. Então, nesse segmento, o que é que significa o Gara? O Gara identifica-se com alguma corrente política específica? Não, o Gara não se identifica com nenhuma corrente política específica. Como eu disse, nós somos diversos e plurais. Há várias pessoas provenientes das diversas esquerdas e também de correntes anarquistas. E, portanto, mas é isso, o que nos une é esta... Até porque, historicamente, comunistas e anarquistas sempre se uniram nos períodos dramáticos ou mais complicados da história da classe trabalhadora e dos povos. E, portanto, nós não temos nenhuma corrente específica, somos plurais e diversos, ainda bem, porque eu acho que a nossa riqueza vem daí, não é? Dessa diversidade e dessa... Por isso é que conseguimos também... Isso aumenta, na verdade, a nossa capacidade criativa também de dar respostas à coisa, por causa dessa pluralidade e dessa diversidade de várias correntes, das esquerdas mais moderadas às esquerdas mais radicais e também das correntes mais, como camaradas mais anarquistas. Para mim. Ok, muito obrigado. Então, pronto, seguindo por este ponto, como é que vocês, então, como é que vocês definem fascismo? O fascismo está assente em alguns pilares e embora os fascistas de hoje sejam diferentes dos fascistas do passado, há algo que eles têm em comum e há coisas que não mudaram, que são incambiáveis, que têm a ver com... Todos eles, tanto no passado como hoje, têm um passado
que é ultranacionalista, militarista e que têm um culto a símbolos e a personalidades. Ou seja, existe o culto do indivíduo. Elegem uma personalidade, um indivíduo, que a regra geral, esse indivíduo, tanto em Portugal como também no resto do mundo, ou seja, não é uma pessoa qualquer. Há também aqui um viés de raça e de género, porque são sempre homens, brancos, cis, ou seja, há aqui um viés que se reproduz, que tem a ver com este ideal que está errado, obviamente, da raça branca ou caucasiana ou o que for. E aquilo que também caracteriza o fascismo, no passado como hoje, é a perseguição que existe a movimentos revolucionários de esquerda. E não só isso, ou seja, eles perseguem e essa perseguição faz em vários âmbitos, criando narrativas falaciosas em cima de mentiras, e hoje fala-se muitas fake news como se elas fossem uma novidade, mas na verdade as fake news historicamente sempre existiram. O que acontece é que com o advento da internet e das redes sociais, elas ganharam uma capilaridade e uma capacidade de alargamento que não existia há 100 anos atrás ou há 60 anos atrás. E, portanto, isto também nos traz novos desafios, ou seja, e todos os dados, e nós estamos aqui, por exemplo, a usar TikToks, Instagrams e não sei o quê, tudo isto são big techs, que são espaços que nós sabemos que não são espaços neutros. E são espaços que, por exemplo, os novos fascistas sabem usar por forma a alavancar as suas notícias falsas, recorrendo a bots, etc. E, portanto, acho que ele se caracteriza por isso. Outra coisa que também é muito característica do fascismo do passado, como hoje, é a glorificação. Todos eles têm uma narrativa comum, que é a glorificação de um passado qualquer mítico que, na verdade, nunca existiu. Não é? Ou seja, Make America Great Again, Portugal antigamente é que era, ou seja, e não era, ou seja, é mentira. É criar uma narrativa de um passado glorioso e quase mitológico que na verdade nunca existiu, criando ruídos, na verdade, e falsas percepções da realidade, que depois enganam muita gente, porque a gente compreende, ou seja, todos nós aqui no Gara compreendemos que há muita gente que adere, e eu estou a falar do contexto português, que adere e que vota massivamente em partidos de extrema-direita e que não o deviam fazer, mas fazem-no porque as vidas estão difíceis. A vida está difícil, a realidade do trabalho está difícil, a precariedade assola toda a gente, a dificuldade de pagar a habitação, de a comida que está cara, e depois culpa-se sempre o outro, né? O estrangeiro que aí ganha. E portanto esta questão também de virar pobre contra pobre e virar etnia contra etnia também não é uma novidade. É algo que o fascismo faz, esta questão de criar espantalhos e inimigos que na verdade não são inimigos, são aliados, não é? Ou deveriam ser. Estou a falar da questão, por exemplo, dos imigrantes que estão na mesma, né? Estão na mesma situação dos imigrantes, não é? Que pertencem à classe trabalhadora. Evidentemente, termino. Obrigado. Então, ainda aqui nesta parte da ideologia, mais ou menos para passar aqui, pois, queria saber quais são então os valores para vocês, para a Gara, que são inegociáveis do movimento. Quais são esses valores inegociáveis então? Então, mais uma vez, eu vou responder a isso. Nós temos um manifesto que é muito claro nisso. Ou seja, nós pautámos-nos pela aceitação da diferença e, ou seja, nós não toleramos nenhum tipo de preconceito ou de discriminação. E isto é uma coisa da qual nós não abdicamos. E que somos muito rigorosos nisso e muito atentos também e vigilantes ao comportamento uns dos outros, que felizmente nunca aconteceu nenhuma situação já está nesse sentido, mas também porque nós somos muito rigorosos naquelas pessoas que chamamos para lutarem ao nosso lado, porque nós entendemos que um espaço, um coletivo, um movimento que não seja seguro para todas as pessoas não pode ser nunca antifascista,
Até porque, como já fomos dizendo, nós queremos acima de tudo um projeto alternativo de sociedade onde caiba toda a gente e, portanto, não toleramos nenhum tipo de discriminação, seja ela racial, transfóbica, homofóbica, etc., misógina. Isso são valores dos quais nós não abdicamos. E depois, obviamente, não. Pronto, e depois também ideologicamente as pessoas têm que estar alinhadas com a nossa linha dentro desta coisa de umas políticas mais igualitárias e que defendem os direitos de todos e todas aquelas que trabalham e que produzem neste país. Termino. Então, e no que toca à atuação, como é que vocês escolhem as causas em que vocês intervêm? Nós somos solidários e atuantes em qualquer luta que combata a exploração e a opressão. E não por acaso que nós vamos dando suporte a vários tipos de manifestações. Sejam elas, nós participamos de manifestações de todo o tipo que manifestações essas ou movimentações políticas que combatam todas as formas de opressão e exploração, por exemplo. Eu dou exemplos muito concretos. Nós participamos ativamente nas manifestações do 8 de março, contra pelos direitos das mulheres, nas manifestações antirracistas, nas manifestações LGBT, isto a nível nacional, não é? Ou seja, nós temos núcleos espalhados pelo país todo e também internacionalmente. Os camaradas vão fazendo esse trabalho, mas eu acompanho mais o que acontece aqui no território nacional. E por exemplo, ainda agora recentemente aconteceu tanto no Porto como em Lisboa. Acho que este ano só existiram nestas duas cidades, Viseu também, uma manifestação pelo direito à vida independente, que tem a ver com assegurar as vivências em plenitude para as pessoas que têm diversidade funcional ou aquilo que alguns chamam de pessoas com deficiência. E nós, por exemplo, também ajudamos esse tipo de luta e damos apoio nessas manifestações, estando presente e também no antes da preparação, com colagens de cartazes, etc. Até porque, historicamente, e isso é engraçado, não é engraçado, é o que é, no fascismo, estas pessoas com diversidade funcional, no fascismo do Hitler, foram as primeiras a serem atacadas. E isso foi até um teste de algodão que o Hitler fez, que é, nós vamos começar a atacar estas pessoas, se a sociedade não se compadecer e não se revoltar, então podemos avançar com a radicalização do processo, do projeto fascista. Portanto, nós temos essa compreensão e, portanto, nós tentamos atuar e ser solidários com todas estas lutas que combatam a exploração e a opressão. Bem, vocês, tendo em conta que vocês têm uma ideologia bem estruturada, uma forma também de atuação também bem identificada, a pergunta que fica-me para mim no ar é como é que vocês, Gara, ou vocês independentemente de só se representar por Gara, como é que vocês dialogam com alguém que pensa de uma forma diferente da vossa? Bem, eu trato de responder essa e basicamente depende, né? Se for um diferente, né, por defender ideologias autoritárias, então, de fato, não há um espaço para diálogo da nossa parte. Agora, nós acreditamos que há espaço para falar com pessoas, por exemplo, da direita democrática. Tentar conversar com debate de ideias, com exposição de fatos. Nós também diferenciamos as pessoas da classe trabalhadora, né, que são iludidas por falsas promessas da extrema-direita. E nesse caso, tentamos sempre fazer um trabalho de conscientização política, né? É sempre importante, antes de fazer ações materiais, fazer ações educacionais, né? Ter em mente de que a mudança parte sempre da educação, né? Bom, e nesse caso é isso, né? A gente só pode combater as ideias, né, com outras ideias, assim. Quanto ao que toca o quesito de diálogos com pessoas diferentes dentro do coletivo, dado que a pessoa está no coletivo por já concordar com os nossos ideais, né, e se sentir parte dessa luta, né, entre opressores e oprimidos,
a pluralidade de ideias dentro do coletivo, na verdade, eu diria até que ela é essencial. Como foi dito anteriormente, né, isso nos agrega numa criatividade de ações, numa criatividade de abordagens, de crescimento, e não nos deixa limitados somente a uma visão única, né, que por muitas vezes pode até levar a um certo autoritarismo e acabar com essa questão, né, da horizontalidade que nós temos, né, da falta de hierarquia. Boa tarde, sou eu agora, não é? Peço desculpa. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Gara Nacional. Não estou a ouvir, não. Boa tarde, Bodega. O Gara apoia algum partido político em específico? Agora respondeu a essa. Nós não apoiamos nenhum partido específico, não é? Nós somos um coletivo apartidário e definimos-nos a partir daí. Portanto, nós não apoiamos nenhum partido especificamente. Obrigada. E vocês mantêm contacto com sindicatos ou associações? Sim, nós trabalhamos em rede, não é? Nós trabalhamos em rede e em rede até porque entendemos que só dessa forma é que é possível se combater todas as formas de exploração e próprios avanços dos fascismos e das extremas direitas. Portanto, sim, nós tentamos manter esse trabalho em rede, sendo que, mediante o tipo de luta que estamos a fazer, acionamos ou procuramos construir essas pontes com este ou com aquele coletivo e também articulados com sindicatos. Ainda agora, no processo do combate ao pacote laboral, nós estivemos em articulação com os sindicatos e pedimos até apoio e realizamos algumas sessões de esclarecimento para esse combate. Porque, antes de mais, nós somos todos proletários também, não é? E sindicalizados, na nossa maioria, somos todos também por aí. Termino. Obrigada. E como é que avaliam o crescimento da extrema-direita em Portugal, hoje em dia? Acho que só também responde a essa. Ou seja, nós avaliamos, nós apercebemos, e acho que toda a gente minimamente atenta à cena política percebe-se que o crescimento da extrema-direita em Portugal tem sido exponencial. E que este crescimento exponencial acontece não apenas num nível, não é? Acontece tanto no plano partidário, já que estamos a falar de partidos, tanto no plano partidário de forma mais estruturada, em que partidos com ideias autoritárias ocupam lugares na Assembleia da República, mas também grupos de base, grupos de atuação de coletivos, né? De que é caso de que são exemplos, tanto como é o caso do Reconquista, de 1143, e existe esse fortalecimento, esse crescimento internacional, mas nós também temos a noção de que isto não é um fenómeno nacional, não é? Isto é um fenómeno internacional. E este crescimento exponencial acontece em vários territórios e eles retroalimentam-se. Ou seja, eles estão também concertados e organizados do ponto de vista internacional. E tanto é assim que em Portugal, e o Porto já foi palco disso mesmo, têm acontecido congressos com a participação de várias organizações, de grupos que vêm da Europa fora, de grupos extremistas, não é? Tanto os seus ideólogos, que eles também têm os seus, como o malta que atua mais nas bases. Portanto, este crescimento está à vista de todos e acontece, e há esta articulação internacional que se vê nos congressos que aconteceram no Porto. Por exemplo, recentemente aconteceu do Immigration, acho que era assim que se chama. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Olá, Maria. Oi, Gara. Oi, Bodega.
Gente, eu queria perguntar para vocês como que funciona essas atividades nas redes sociais? As atividades nas redes sociais, tu queres saber como é que nós usamos as redes? É essa a pergunta? Sim, sim. Então, para nós, ou seja, nós somos um coletivo que não tem, fundos e, portanto, as redes sociais para nós têm um papel fundamental na divulgação das nossas ideias, porque são gratuitas e, portanto, nós conseguimos através das plataformas como o Instagram, também temos contas de YouTube, TikTok, embora eu acompanhe mais o Instagram, elas também retroalimentam-se, portanto, o que diz um num lado diz no outro. E nós também usamos várias frentes em várias plataformas, porque temos a noção que diferentes plataformas chegam a públicos e idades diferentes. E a nós interessa-nos, como disse o Bodega, fazer este trabalho de sensibilização. E as redes sociais têm um duplo papel. Por um lado, de ampliar a nossa voz e a nossa mensagem. De facto, é que esse trabalho de educação, de fazer educação através das redes, mas também muitas vezes fazem um trabalho de denúncia. Muitas vezes fazemos posts onde fazemos denúncias de coisas que acontecem na cena política, tanto nacional como internacional, e ela tem esse papel fundamental de nos ajudar a passar a mensagem, sabendo que as redes, como eu disse, não são espaços neutros e que, portanto, é muito difícil furar a bolha digital, mas fazemos esse trabalho e é aliás o principal meio que temos para passar a nossa mensagem. Sim, Maria. Na verdade, essa outra pergunta ela é só o complemento dessa primeira mesmo, que você já respondeu de uma certa forma, mas o papel das redes sociais, então, na mobilização, é muito importante, então. As redes sociais têm um papel importante de... Pode já desligar até o microfone. Obrigada. Então, sim, as redes sociais têm um papel importante de combate à desinformação e também para a mobilização, não é? Embora essa não seja o único meio que nós usamos, não é? E esse é o principal, onde nós temos consciência que chega a mais gente, mas depois também fazemos ações de panfletagem, colagem de cartazes e também organizamos, à medida das nossas possibilidades, vamos tentando organizar debates para esclarecer, como foi no caso do pacote laboral, e não só, ciclos de cinema, etc. Mas ela tem esse papel fundamental de divulgação e de mobilização. E até como eu estava a falar, como eu já disse aqui há passado, nós estamos em articulação com outras associações e coletivos que operam noutras causas e nós muitas vezes ajudamos também a ampliar a voz noutras lutas, das marchas LGBT, feministas, antirracistas, etc. Porque entendemos que a nossa luta é interseccional e, portanto, e as redes têm esse papel muito importante. Maria, e fora as redes sociais, você já falou sobre o combate da desinformação, e as outras partes, assim, onde também que vocês entram para acabar com essa desinformação toda? Então, é como eu estou a dizer, nós vamos fazendo panfletagens, organizamos debates em torno de diversos temas, já organizamos também ciclos de cinema, e aqui o ciclo de cinema não é uma coisa meramente lúdica, ou seja, os filmes que nós escolhemos são escolhidos tendo em conta as nossas pautas e aquilo que nos interessa discutir e do ponto de vista político, e isto são formas que nós vamos arranjando para, por um lado, isso é uma forma, tem duplo papel. O papel de informar, de fazer esse trabalho de educação e de construção de pensamento crítico, e também é uma forma de chegarmos a outras pessoas, né? que se juntam para ir a um debate, ou para ir a um colóquio, ou para ir ver um filme, e que depois, entretanto, por essa via também depois se aproximam para nós, para integrar em coletivo, embora também haja muitos pedidos de adesão por via das redes sociais. A panfletagem também é muito importante na medida em que o panfleto não é só um papel que se entrega, não é? É no ato de entregar um papel, é também um pretexto e um motivo para se encetar uma conversa com quem se aborda, até mesmo quando rejeita o panfleto, e a gente
tenta discutir a partir daí, né? Conversar a partir daí. Verdade. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada pelas suas respostas. Obrigada. Vamos falar de futuro. O que vocês gostariam que o Gara estivesse daqui a 5 anos? Onde é que vocês gostariam que estivesse? Opa, eu vou responder. É assim, se daqui a 5 anos já não houvesse Gara, seria bom sinal. Queria dizer que tínhamos vencido a luta, ou seja, este seria um bocado o nosso desejo, é não ser mais preciso o Gara. O que o pessoal tem que perceber é que a Antifa existe porque existe forças autoritárias do outro lado, ou seja, a Antifa é uma resposta, na verdade. Nós não existimos só por acaso, só porque gostamos de estar juntos e andar em manifes e companhia. Nós temos um objetivo, e enquanto este objetivo tiver que ser cumprido, nós vamos estar aí. Por isso é que digo, se o ideal para nós seria daqui a 5 anos não ser mais preciso o Gara e nós podermos nos retirar desta luta. Isso. Sim, ou seja, o Gara pretende. Nós queremos ser parte da mudança desta sociedade, ou seja, nós acreditamos que temos todos a ganhar com uma sociedade onde haja mais respeito, mais igualdade, mais solidariedade, mas sobretudo onde cada pessoa, não dependendo da orientação sexual, da etnia, ou seja, cada pessoa possa ser aceita como é, para o que é e que possa fazer o que quer, resumidamente. Nós não acreditamos numa sociedade onde as pessoas são sistematicamente discriminadas, limitadas nas suas escolhas, nas suas ações, por causa de características próprias à pessoa. Eu agora vou fazer as perguntas finais da nossa parte. O que gostariam que as pessoas compreendessem sobre o Gara que normalmente não compreendem? Bodega? Olá, perdão. Não tive alguns problemas aqui em desmutar o microfone, peço desculpas. Olha, basicamente, eu acredito que tudo que foi dito aqui anteriormente já mostra muito bem do que se trata o coletivo e como alguns mitos criados não só em torno do próprio coletivo Gara, mas também da luta antifascista em si, né, são disseminados na sociedade. Mas basicamente o Gara, ele não passa de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas diversas, um grupo de pessoas que luta por um mundo melhor para toda a gente. Eu acredito também que na sociedade é muito comum na sociedade que nós vivemos, né, numa democracia representativa, né, com república e etc., muitas pessoas acreditam, tá bom, eu sou um marceneiro, meu papel é só fazer X, eu sou aqui um encanador, meu papel é só fazer Y. Quem trata da sociedade em si, das melhorias da sociedade, são os governantes, são os políticos, são os poderosos, são os ricos. E a nossa luta parte do oposto disso. A nossa luta parte de entender que nós temos o poder da mudança aqui. Nós devemos agir quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos oprimidos, quando vemos que nossa qualidade de vida está cada vez pior e pior, para que um grupo seleto de pessoas tenha cada vez uma vida melhor às nossas custas. Então entender que nós não passamos de qualquer outra pessoa que está presente aqui no podcast, ou qualquer outra pessoa que levanta às 6 horas da manhã para poder pegar um autocarro, para poder pegar um metro, para ir trabalhar, e está cansada, está cansada de ver a sua vida cada vez mais complicada, mas não vê uma mudança. Nós vemos uma mudança e nós entendemos que essa mudança só partirá e somente, exclusivamente, da nossa luta. O que nós aqui do podcast temos, que é, se pudessem corrigir uma ideia errada sobre o movimento, qual seria? É assim, na verdade, há duas ideias que eu não consigo me decidir qual é mais prioritária para mim, mas digamos, a primeira seria esta tentativa que fazem de criar uma equivalência entre a extrema-direita e a Antifa, quando na verdade não há nenhuma lógica, não há nenhum facto atrás que possa validar esta equivalência, porque seja a nível da criminalidade, como nós já vimos, quem mata em Portugal de facto é a extrema-direita, não é Antifa. Nós nunca matámos ninguém em Portugal, nós não agredimos ninguém, nós nunca
criamos grupos terroristas com armas e bombas e companhia, como temos visto ultimamente, e também a nível, seja europeu ou mundial. Em todo lado é a mesma coisa. A verdade é que a extrema-direita mata, a Antifa não mata. Portanto, não há equivalência possível aqui. Também a nível dos valores, a extrema-direita odeia tudo o que é diferente e nós, na verdade, não odiamos. Nós não gostamos da faixaria, mas de resto, para nós, toda a gente é bem-vinda. Até a direita democrática, para nós, não há razão de erradicar a direita democrática. Eles têm lugar também. Agora, a extrema-direita, claro que para nós é um problema. Relativamente à segunda ideia, é aquela do antifas não trabalham. Por amor à santa, pessoal. Vocês venham nas manifes e falem com o pessoal. Nós temos malta que trabalha a turnos, é trabalhar à noite, é trabalhar ao fim de semana. Eu acho que não há malta mais trabalhadora que o pessoal que se envolve nestas lutas. Portanto, esta ideia do, são, como é que era, financiado pelos Soros e companhia. Pessoal, eu ainda estou à espera do meu cheque, não é? É que farto estou eu trabalhar e fazer às vezes às 10 horas por dia até ao fim de semana e companhia para poder sobreviver. É isso. Helena? Bem, eu acho que vocês estão-me a ouvir. Eu estou aqui com alguns problemas. Estão-me a ouvir todos, não estão? Eu agradeço imenso este esclarecimento sobre a vossa luta, a vossa Gara. Agradeço imenso vocês terem vindo aqui, que é o vosso grupo. E gostaria, se vocês permitissem, fazer subir algumas pessoas que estão aqui, já com falta de paciência, para fazer algumas perguntas. Eu vou já aqui subir a primeira pessoa que já nos pediu para entrar, que vai ser o Cá Te Espero, e depois a seguir o HMP, e vamos aqui tentar interagir, ok? Agradeço mais uma vez a todos vós. Cá Te Espero. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado por teres vindo. Não, obrigado eu. E estás à vontade para fazeres as tuas perguntas, que já estavas ali preparado para subir. Sim, eu agradeço a oportunidade de me poderem deixar falar e tenho aqui algumas questões para colocar ao grupo. Nestes 45 minutos que está a ser, digamos, descrito aquilo que é e as perguntas que foram colocadas, eu vi aqui algumas incongruências e algumas contradições. Primeiro, quando se fala na questão mitológica, e julgo que foi dito por um dos representantes do Gara, quando se fala no Maga, e que para o grupo parece que é uma questão mitológica, eu pergunto também se o fascismo em Portugal não é uma questão mitológica. É a primeira questão. A segunda questão é... Desculpa interromper-te, vais poder fazer uma questão. Porque eles têm que sair, vai subir uma pessoa... Uma questão só. Ia colocar só outra questão, mais nada, era só... Eu vou voltar a repetir. É uma questão porque eles estão a ponto de que se ausentar. Têm as vidas deles e o podcast pediu-se para eles poderem responder a uma ou duas questões às pessoas. Uma ou duas, se eu puder colocar a segunda, agradeço. Não é isso, tem que ser pessoas diferentes. Vais ter diferentes. Por isso eu peço que te faças uma questão que queiras ser esclarecido, porque alguém há de subir e há de fazer outra questão que queres ser esclarecido, porque eles vão ter que se ausentar. Por isso eu peço-te, por favor, escolhe a questão que queres fazer. É uma questão. Se colocar essa questão, ok, se eu puder colocar a segunda, é na questão de quando se fala em direita democrática, se de facto existe alguma direita que não seja democrática na Assembleia da República, como foi dito aqui. Pronto, fica a segunda questão colocada. Obrigado pela oportunidade. Respondendo à pergunta do mitológico, quem falou disso fui eu. Na verdade, o que eu disse é que o fascismo constrói as suas narrativas num suposto passado mítico que nunca existiu, ou seja, que no passado é que era, antigamente é que era bom, agora é tudo pior, agora está tudo a ser, os valores estão a ser desvirtuados. E é esta narrativa que é falaciosa. O passado não era melhor. Não era melhor quando as mulheres morriam de parto, quando havia mortalidade infantil, quando os homens tinham direito de vida e de morte sobre as mulheres, quando as mulheres não podiam votar,
quando nesse passado mitológico ou mítico havia escravatura, pessoas a serem escravizadas, é nesse sentido, ou seja, há uma narrativa que não é verdadeira. Ou seja, apesar de todos os problemas que nós temos, e nós também sabemos que há contradições, a sociedade é feita de contradições e de opressões, porque também estamos longe de estar em cima de uma construção igualitária, porque o capitalismo, não tendo inventado os sistemas de dominação e de opressão, ele alimenta-se deles e ele intensifica-os. Porque quando ele alimenta as diferenças de género, de etnia, de desigualdade entre pessoas que têm formas outras de se amar e de existir, no fundo ele está a fazer uma divisão de classe, está a virar uns contra os outros. E portanto, muita coisa avançou, mas muita coisa ainda há por fazer. E portanto é nesse sentido que eu digo que é o que nós dizemos, na verdade, porque eu estou aqui a representar o coletivo e não é a minha opinião, que os fascismos, ou que os pensamentos autoritários têm essa falácia de que antigamente é que era bom. Não era. Era muito pior e, portanto, ainda muito a fazer. Relativamente a se... Eu não sei se alguém dos outros camaradas quer responder à segunda questão ou se até se vale a pena responder. Não sei, Bodega, Gara Nacional, vejam lá. Posso pegar nisso se quiseres. É bastante simples. Para mim há uma direita democrática em Portugal, de facto, e há uma direita que não é democrática. Bem que esteja no Parlamento, bem que esteja sido eleita, factualmente nós temos vários indícios de que se chegassem um dia ao poder não seria para um regime democrático. Basta ver quando temos deputados deste partido que contratam claques para, desculpem lá a expressão, mas dar nas trombas à concorrência em eleição interna, que seria para eleições normais. Quando nós temos um deputado a propor retirar ovários a uma mulher, quando temos outro deputado a propor fazer um muro à volta de comunidades portuguesas, porque ciganos sim são portugueses, é preciso relembrar, são vários os indícios que comprovam que de facto este partido tem um projeto que não é democrático. Portanto, eu não consigo considerar este partido como sendo parte do sistema democrático português. É tão simples como isso. Bem, eu vou fazer subir mais uma pessoa que está... nós hoje estamos aqui a tentar interagir de uma forma tranquila. Vou subir o Vítor, que tem estado aqui muito ansioso também para subir. Vítor, podes subir, fazer mais uma pergunta e deixar este espaço aberto para um futuro podcast com vocês com mais tempo, ok? Estou aqui a tentar ver se o Vítor consegue subir. Vítor? Não sei se... Deixem-me ver. Vítor? Eu sei que vocês estão limitados aí com o vosso tempo. Deixa eu ver se ele entra, mas pelos vistos não. Se calhar... pronto, ele tem, o Gara Nacional tem mais 5 minutos. O Vítor, pelos vistos, não está a conseguir subir. Eu vou então finalizar aqui o nosso podcast. Chegamos ao fim deste episódio. Vamos tentar num futuro próximo ter um tempo mais alargado e discutir outros assuntos. É pena, mas queremos agradecer a vocês, ao Gara. Eu acho que o Vítor vai entrar, deixa ver. Será que o Vítor está a entrar? Olá, boa tarde. Como sempre, chega atrasado. Vá, bora. Faz a tua pergunta. Olá, pessoal. Muito obrigado a terem convidado este movimento, Gara, por acaso já os conhecia. Pronto, também no momento estou a morar em Trás-os-Montes, mas sou natural da cidade do Porto. Portanto, infelizmente, gostaria, praticamente as perguntas já foram feitas. Pronto, era só para dizer que mesmo que
era só mesmo para dizer que mesmo que a luta seja vitoriosa ao nosso lado, ao lado da justiça e da igualdade social, eu peço muito a vocês que o Gara nunca deixe de existir, porque sim, a luta é eterna. Porque mesmo que a gente ganhe uma luta, a reação, os reacionários vão voltar sempre a atacar. Aliás, isto praticamente já está a acontecer com a nova proposta da lei que o governo quer fazer da lei das rendas, em que está a favorecer os senhorios, e não só. E esta agora, infelizmente, a desgraça que está a acontecer em Almada, com a água a ter acabado, entre aspas, e que neste momento temos outros ataques que está a ter a população de Setúbal com a tentativa de privatização das 5 praias na zona da Rábia de Setúbal, quem quer privatizar as praias só para os ricos, quem quer privatizar essas praias é uma família que não me lembro o nome, parece que é Zupúrio. Vítor, a pergunta que queres fazer, por favor, porque nós hoje estamos com tempo limitado, ok? Ok. Eles virão novamente num próximo podcast, ok? Ok. Pronto, e queria saber quais são os verdadeiros objetivos do Gara. Pronto, já sei qual que vai ser para atingir a igualdade social, para acabar com as injustiças, mas pronto, era só para basicamente quais são os objetivos principais do Gara para atingir em nome do prol dos trabalhadores. Disse. Eu posso tentar responder a isso, mas se calhar também era fixe que o resto dos camaradas também desse uma palavra sobre isso. Ou seja, em prol dos trabalhadores, e isso por acaso é engraçado tocar nesse assunto, porque nós não tivemos a oportunidade de dizer isto na primeira parte do podcast. Primeiramente, obrigada pelas tuas palavras de incentivo, que é sempre bom ouvir isso, porque a luta não é fácil, e rouba-nos tempo das nossas vidas, não é? Por exemplo, nesta questão do pacote laboral, quando ele foi anunciado em agosto do ano passado, em agosto, reparem que é mesmo a sacanão fazer isto em agosto quando as pessoas estão de férias, nós, nos nossos canais de comunicação, começamos logo a mandar a dizer: temos que atuar em relação a isto, nós precisamos de fazer as ligações necessárias, quer com os sindicatos com quem nós tínhamos contacto, quer nós temos alguns contactos com associações de advogados, etc. E precisamos de começar já. E nós começamos logo a atuar, porque nós sempre que sentimos que os direitos dos e das trabalhadoras está a ser atacado, e este pacote laboral se tivesse sido aprovado, ia ser um retrocesso sem igual na história da democracia portuguesa, e aliás havia coisas ali que, para serem aprovadas e obrigar uma revisão constitucional, que parece-me que esse é que é o desejo de fundo da direita, toda ela na verdade, e portanto nós tentamos sempre que a coisa acontece. E nós agora, por exemplo, já estamos a começar a pensar que após esta vitória, mas que após esta vitória, que nós não podemos, porque isto foi uma vitória da resistência, ou seja, a vitória foi simplesmente o pacote caiu, mas a realidade dos trabalhadores é péssima agora. Com este pacote ia só piorar. E nós, neste momento, temos vontade, até já estamos a organizar para setembro, porque agora vêm as férias, pronto, o pessoal também tem vida, estamos a tentar organizar para setembro uma roda de conversa à volta da questão do sindicalismo e da luta dos e das trabalhadoras, porque consideramos que agora, esta é a hora de nós, como classe, começarmos a ganhar, já que tivemos esta vitória da resistência, agora o importante é então usarmos esta energia anímica que todos nós ficamos imbuídos dela, para então agora começarmos a construir o nosso pacote, que é o que é que nós, classe trabalhadora, queremos para nós. E, portanto, e acompanhar também a CGTP nesse caminho, por essa reivindicação, que acho que agora parece-nos a nós que agora essa é a hora de fazer esse caminho. Termino. Não sei se o resto dos camaradas querem responder. Termino. Se calhar rapidinho, só para dizer ao camarada, nós
Ou seja, o movimento Antifa existe desde 1932 e se podes ter a certeza de uma coisa, é que quando for preciso nós vamos estar aí. Era só isso. E era também, pronto, só pronto, dar o meu ponto final. Pronto, eu já vou seguir também no TikTok, se vocês têm um TikTok, Gara. Vou seguir-vos também a vossa conta e também, pronto, gostaria que também vocês seguissem. Vitor, temos aqui mais uma pessoa, não sei se o Gara tem tempo para... Eu vou já terminar. Eu vou já terminar. Se não, vamos... Pronto. É porque hoje foi só aqui uma introdução e a apresentação do Gara, ok? Pronto, é vamos isso. Eu vou ter só mais terminar. oportunidades para falar. Eles realmente estão com limitados em termos de tempo. Não sei se vocês têm aqui mais uma... Podem falar, responder a mais uma pessoa ou não. Nós temos aqui mais um convidado, mas se calhar vamos ficar mesmo por aqui. O que é que vocês acham? Eu estou um bocado apertada de tempo. Ok, Já estou então muito nós mal. vamos finalizar. Antes de mais, o Sabias Disto agradece a vossa presença. Queremos agradecer ao Gara, ao vosso movimento. Agradecemos também todos aqueles que estiveram aqui. Eu sei que hoje foi um tempo muito curto, mas o objetivo deste podcast é criar espaço para o diálogo, dar voz aos nossos convidados e proporcionar aos nossos ouvintes a oportunidade de conhecer diferentes perspectivas, para que cada um possa formar a sua opinião. Se gostaram deste episódio, deixem o vosso comentário, partilhem esta conversa, sigam o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Eu agradeço a todos vós por estarem aqui presentes e até uma próxima oportunidade, ok? Ok, obrigado. Obrigado, Maria, obrigado, Bodega, obrigado a todos vós e dou por encerrado este nosso podcast. Uma boa noite para todos vós e até à próxima. Adeus, então, até já. Tchau, tchau, até mais. Por favor.